Pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no quadro Café com Diabetes. Estou tomando meu cafezinho aqui e tirei um tempinho para responder as dúvidas de vocês que eu coloquei lá na caixinha no Instagram. Vamos fazer um quadro diferente hoje? É o seguinte: aqui nos comentários você vai colocar as suas dúvidas, que eu vou selecionar as melhores para responder num vídeo futuro. E aí eu vou estar respondendo diretamente quem assiste, né? Então fica bem mais assertivo se eu conversar melhor com vocês. Então, dúvidas sobre glicose, enfim, o que você precisar de mim, coloca nos comentários que eu vou te auxiliar. Bom, vamos começar a responder as dúvidas de vocês. Antes, eu vou pedir que você acesse o link na descrição desse vídeo para seguir o meu perfil da Glica, que é a minha marca de suplementação para diabéticos que vai lançar provavelmente agora, final de novembro, início de dezembro. Eu, alguns nutricionistas e endócrinos, nos juntamos para criar essa marca fantástica. E por que glica, né? Gli vem de glicemia, só que a gente botou com Y por causa de glicemia, que seria em inglês. É um pouco mais bonito também. E K de Klaus. Então é fácil de identificar. Então, no futuro, se você ver algum produto com a terminação gli, é porque a gente pensou em você e desenhamos aquele produto para você que tem problemas glicêmicos, certo? Por exemplo, a gente vai lançar um magnésio que se chama Gli-magnésio. É um magnésio para pessoas que têm problemas glicêmicos, gli, né, de glicemia. Isso porque muitas pessoas chegam até mim e não sabem, Klaus, eu posso tomar isso, eu não posso tomar aquilo, eu tenho diabetes, como é que funciona? Então, quando você vê a terminação gli, você vai ter a certeza que aquele produto foi desenhado especialmente para quem tem problemas glicêmicos, como eu, como você que me assiste, ou os seus membros familiares também, tá? Então, o link do perfil da Glica está aqui no Instagram, ou você pode acessar @glicbrasil. O K, não temos o A, né? É GLYK. Tá bom? Glic Brasil no Instagram, mas pronuncia Glica. Vamos começar o vídeo? Bora! Primeira pergunta da Conceição. A diabetes ajuda no aumento do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom? Bom, vamos lá. Na verdade, não é a diabetes em si, mas os motivos que levaram você a ter diabetes. Normalmente, quais são esses motivos? Carboidratos, excesso de açúcar. E os carboidratos, eles estimulam muito a produção de insulina. O colesterol mais elevado tem a ver com uma hiperinsulinemia, com excesso de insulina também. Então, normalmente, aquela pessoa que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, o que que ela consegue enxergar no exame de colesterol dela? Normalmente, o colesterol ruim está mais elevado, o bom está mais baixo, os triglicéridos também estão altos. Então, tem uma relação, mas não é pelo fato de você ter ficado diabético. Foram os mesmos gatilhos que, além de deixar você com diabetes, também bagunçaram o seu colesterol. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Você pode ajustar sua alimentação para melhorar sua glicemia e a partir daí você vai ver que você vai melhorar o seu colesterol também em paralelo. Próxima pergunta do Tornei Schreiber. Acho que é alemão o sobrenome. Legal. Posso dispensar o Glifage e Ribelsus agora após tomar o seu medicamento SN? Bom, mais uma vez, eu venho aqui em público falar que medicação é diferente de suplementação. O SN, que é o supernervo, ele é um suplemento com ativos com ervas medicinais e vitaminas do complexo B, principalmente, que tem o objetivo de reduzir a oxidação vindo da glicose. Agora, em nenhum momento você deve trocar suplementação, nem estou falando do SN, qualquer outra suplementação, pelo medicamento. Porque quem colocou o medicamento foi o seu médico. O seu médico olhou os seus exames. Se ele colocou esses remédios, é porque ele sabe que a sua glicemia está alta e tem outros problemas ali. Tem que fazer. Primeiro você complementa, você apenas adiciona o supernervo. Depois de implementar o supernervo, você faz uma nova bateria de exames, 2, 3 meses depois, para poder entender se você pode reduzir medicação ou até mesmo tirar, tá? Mas quem tem esse poder sobre isso não sou eu, não é você, é o seu médico. Que nem eu falo pro pessoal. Prove que você pode. A suplementação é apenas uma das estratégias, um dos complementos, mas mais uma vez, adianta de nada você tomar qualquer suplemento que seja e continuar com a sua alimentação que nem uma porcaria. O suplemento ele potencializa o que você faz. Se você já está procurando melhorar a sua alimentação, os seus hábitos, nossa, o suplemento vai te ajudar muito, ele vai acelerar o processo, vai tornar o processo mais fácil. Mas não troque medicação por suplementação, não foram desenhadas para as mesmas finalidades, ok? Então mantenha o glifage e o outro medicamento, depois repete os exames e aí, tendo melhores resultados, o seu médico provavelmente vai mexer na medicação. Mas ele vai fazer isso, combinado?
você quer muito se ver livre desse glifagem, então começa a aplicar tudo que eu ensino aqui no YouTube, no Instagram, nos meus grupos de conteúdo, não interessa, aplica, cria esse senso de urgência. Nossa, você não tem noção de quantas pessoas que me acompanham já conseguiram reduzir demais a glicada a ponto de eliminar a medicação. É muita gente, só que essas pessoas aplicam, então você tem essa mesma capacidade de chegar lá também, basta ter um pouco mais de iniciativa agora. Não coloca toda a responsabilidade nos medicamentos, ou seja, na suplementação, mas abraça mais a causa. Olha para o seu prato, olha para os seus hábitos, olha como é que está o seu sono. Enfim, reavalia tudo isso, exercício físico também, para a gente intensificar, para tirar o grifagem o quanto antes. Combinado? Próxima pergunta da Elaine Flávia. Ovo pode comer gemada com mel para diabéticos ou é só cozido e omelete e frito? Semana passada, nós tivemos um encontro ao vivo com um dos mentorados que fazem parte do nosso acompanhamento individual, comigo, com a Nutri Mariana também. E essa pessoa, no mesmo dia que a gente teve a conversa, ela mostrou a glicemia quando acordou, que estava 120, e 2 horas depois, 190, que é quando a gente estava conversando, ele mediu na nossa frente. O que que esse cara fez? Esse cara consumiu café com mel. E aí eu te pergunto, como é que você pretende controlar a glicemia comendo mel, por exemplo? Porque mel é açúcar puro, alto em frutose, inclusive. Cada vez mais a gente discute na ciência que a oxidação do açúcar está na frutose, muito mais na frutose que na glicose. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você come, por exemplo, um pão ou um amido, né, um arroz, um grão, aquela glicose que vem dos carboidratos, ela é menos danosa do que a que tem frutose junto. Por exemplo, um chocolate, um bolo, onde tem açúcar. Porque o açúcar, ele tem parte do açúcar frutose, outra parte glicose também. Então, o mel é um que tem, se eu não me engano, 60% do mel é frutose. E aí você que já tem uma instabilidade glicêmica, você intensifica o problema. Até porque aquela frutose, quem tem que dispensar essa frutose é o fígado. E aí você tem gordura hepática junto e vira aquela lambança toda. Então, às vezes eu entendo que muitas pessoas se apegam, se abraçam nessa narrativa de que os açúcares saudáveis são ok. Não, ainda é açúcar. Continua sendo açúcar, não interessa se é açúcar de coco, açúcar demerara, é açúcar, entende? Então vai te atrapalhar nessa caminhada. Exclua o mel. Fique com os ovos que tá tudo certo. Qual o melhor horário para fazer jejum intermitente? Bom, no vídeo anterior eu falei muito sobre jejum, né? Nossa, quase meia hora falando sobre jejum. Quem não viu o vídeo, vou deixar no final dessa aula o vídeo para você olhar. Mas também, se você clicar aqui no YouTube, você vai encontrar um dos últimos conteúdos, eu mostrando 5 motivos incontestáveis do jejum intermitente. Pretendo fazer mais conteúdos para você sobre isso, porque muitas pessoas gostaram. Então, tranquilo. Qual é o melhor horário para fazer o jejum intermitente? E a grande verdade é que o corpo não sabe que horas são. Só você sabe. A gente criou essa convenção, né? Então pensa comigo. Se você faz jejum de manhã ou à noite, pouco importa. Interessa o que você fez, tá? Agora, se eu considerar o ciclo circadiano, o que que é melhor para o ser humano de fato? É você não comer nada à noite. Então, idealmente, o melhor, assim, o melhor cenário seria que você, vamos supor, encerrasse a alimentação por volta ali das 1, 2 da tarde e jejuasse, tô falando de um jejum longo aqui, tá? Até o outro dia de manhã. Você pode puxar um pouquinho mais e acabar de comer ali 5 horas, 6 horas, puxar até a manhã seguinte. Esse seria o jejum fisiológico mais eficiente, porque mexe com o ciclo circadiano. Você vai dormir sem alimentos a serem digeridos, não vai atrapalhar o seu sono, seus hormônios estão mais estáveis, a glicose também. A chance de você levar essa glicemia de forma mais controlada durante toda a madrugada é maior. Então seria o momento ideal. Agora, eu não posso desconsiderar o fato de que normalmente as pessoas têm mais fome à noite, então é difícil. Por quê? Pensa comigo. Você trabalha, você tem várias atividades no seu dia a dia, então você cansa e gasta energia. Quando você chega à noite em casa, você quer a recompensa, que muitas vezes a recompensa significa comer, se alimentar, ter prazer, né? E aí imagina se eu tiro de você essa recompensa. É difícil, as pessoas, tem muita gente que não consegue se lidar com esse fato. Então, o melhor horário seria esse, mas eu vou deixar essa conversa um pouco mais de lado, né? E tentar entender o outro lado das pessoas, porque eu também tenho essa dificuldade de ficar sem comer nada de noite, embora eu esteja trabalhando nisso. Então, faça o que você melhor se adaptar, principalmente para iniciar. Né? Você está iniciando agora, não vai pegar o nível mais hard, vai jogar o jogo ali no nível mais difícil contra o chefão se você está começando agora, começa mais tranquilinho, apenas espaçando as refeições. E aí você pode mesclar, pode tentar, um dia eu faço jejum de manhã, outra à noite. Aí você vai testando e vai entendendo como seu corpo funciona, combinado?
Próxima pergunta da Sara Souza. Klaus, a diabetes tipo 2 tem. Não vou nem falar essa palavra para não ser censurado, né? Porque às vezes a gente fala e aí o algoritmo entende errado e boicota o vídeo. Ok, vamos usar a palavra reversão. Legal. Ela falou tipo 2, né? Tipo 2, eu acredito que sim, desde que as células beta do seu pâncreas estejam conservadas. Klaus, não entendi nada que você falou. Tá, então vamos lá. É o seguinte: dentro da sua ilhota pancreática, nós temos as células alfa e beta, né? Uma, ela acaba estimulando mais o glucagon, a outra a insulina. Então, a célula beta, ela tem a função de liberar a insulina. Não exatamente ela que vai liberar, mas ela vai sinalizar o seu pâncreas que a glicose está subindo, que você comeu alguma coisa, a glicemia subiu. Ó, pâncreas, libera a insulina que a glicose está subindo. Pum, vai lá o pâncreas e libera. Quem tem diabetes tipo 1 como eu, a gente tem um problema justamente nessa sinalização. A gente não tem a presença da célula beta. E a reversão no tipo 1 passa por isso, em você, quem sabe, cultivar com células tronco e ensinar essa célula que ela tem que produzir insulina. E aí você coloca no seu corpo, e aí ela produz insulina, porque ela vai avisar o pâncreas para produzir, né? Então, teria essa a função do tipo 1. Isso, obviamente, numa possível reversão lá na frente, que a gente espera que realmente aconteça. Ok, mas deixa isso de lado. O tipo 2 é uma doença metabólica, uma doença hormonal, tá? Quem tem diabetes tipo 2, ao mesmo tempo tem resistência insulínica. Se você produz insulina via célula beta, está com diabetes tipo 2, o seu problema meramente é resistência insulínica. Você tem dificuldade de colocar parte da glicose da alimentação para dentro das células. E a sua glicemia fica alta, tá? Então, por isso que eu falei, você precisa fazer um exame para metrificar a produção de insulina no seu pâncreas. Tá, Klaus? Agora você me botou na cara do gol. Deixa eu empurrar essa bola para dentro. Quais são os exames? Você vai fazer peptídeo C e você vai fazer Roma beta, ok? Esses exames são, ó, anota aí, esses exames são esclarecedores para a gente entender como está a produção de insulina no seu pâncreas. Porque não adianta eu conversar com um diabético tipo 2 sobre resistência insulínica se ele não produz insulina direito, ok? Aí realmente muda o cenário. Agora, se você tem uma produção de insulina adequada e tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, vamos colocar na questão aqui, porque basicamente vem da mesma causa, né? Você pode reverter. Você pode, desde que elimine a resistência insulínica, ok? Então, eu não quero te deixar muito esperançoso aqui, mas é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque reversão é algo que vem. Toda hora vem para mim essa pergunta. E cada caso é um caso. Se vem tipo 1, eu já falo de cara que não tem ainda, porque nós não temos célula beta. A gente precisa ter a presença da célula beta para produzir insulina. Quando é tipo 2 de pré, também depende da sua produção interna. Se o seu pâncreas tem essa capacidade, ou meramente, nem que seja limitada, mas ele produz bastante ainda, não totalmente, mas parcialmente, já muda bastante o cenário, ok? Você pode ter uma vida tranquila, uma vida normal, saudável. A gente consegue ajustar isso também. Mas é importante fazer esse exame. E eu recomendo que você peça para o seu médico esses exames. Porque médico, por incrível que pareça, e olha que eu olho muito exame de vocês, eu olhei muito exame, eles não pedem exame de insulina. Ah, Klaus, o meu médico pede. Parabéns, seu médico é fora da curva. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque como é que, por exemplo, eu posso esperar que a sua glicemia, que a sua glicada abaixe se a sua insulina está 20, 30, 40. Já vi gente com 70 de insulina. Aquela pessoa, o pâncreas trabalhando 10, 15 vezes mais do que deveria, e o médico assim, ó, no consultório, só passando remédio. É, metformina, glifa... Entende onde eu quero chegar? E essa autorresponsabilidade você tem que ter. Porque muitos profissionais, infelizmente, ainda não olham com essa ótica de olhar metabólico, de olhar hormônios, né? Eu sou um cara que me baseio muito no pessoal dos Estados Unidos e temos médicos fantásticos. Eu vou deixar toda a indicação aqui no vídeo. Pode procurar por Benjamin Bikman, que é um cientista fantástico que fala só sobre resistência insulínica e doenças metabólicas. Que aí você vai entender um pouco melhor como funciona os hormônios e principalmente a insulina, como é que ela age no corpo, com glicemia, enfim, é fantástico. Então, a minha recomendação é que você peça para o seu médico. Klaus, o meu médico ele não quer pedir, ele diz que ele que sabe, troque de médico. Agora, agora, tá? Você precisa de um parceiro na sua vida, no campo de saúde. Tanto nutricionista quanto médico. Troque de médico. Se ele não quer te ajudar, não tá dando muita relevância, muita importância, troque de médico,
tá? Médico aí é o que não falta, ok? Filtre o seu médico e cobre ele. Lembre-se que você está pagando o médico. Claro, se for privado, mas se for médico do SUS, aí nós que estamos pagando, né? Tudo bem. Mas cobre, porque ele está prestando um serviço para você. E ele não pode ter um descaso. Então, a régua tem que ser alta com o médico. Se o médico não está te ajudando, não está te incentivando, troque de médico, ok? Por mais que você está indo no mesmo doutor aí 15, 20 anos, se você não avança, troque de médico. O médico tem que ter esse diálogo com você, minimamente falando. Peço desculpas pelo desabafo, mas é que tem certas coisas na medicina que eu discordo completamente. E, bom, isso a gente não vai conseguir mudar muito, né? Mas cabe a nós, seres humanos e principalmente diabéticos, a cobrar mais, a se inteirar mais, a criar ciência de urgência pra cá e pra lá, se movimentar. Combinado, pessoal? Então é isso. O link do Instagram da Glica está aqui na descrição do vídeo. Curta esse vídeo também para ajudar no engajamento e se inscreva nesse canal para receber atualizações dos nossos encontros aqui no canal. Combinado? Abraço, boas glicemias!